meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, recebendo a nossa querida amiga Carla Marcelino, do Manuel Quintão, que vai trazer para nós o estudo com o tema do Evangelho: reconcilia-te com os teus adversários. Tem alguém vindo à casa a primeira vez? Essas duas queridas aqui. Quais são os nomes? Paula e Teresa. Paula e Teresa. Sejam muito bem-vindas à nossa casa, viu? A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez. Alguém mais? Vindo? Então vamos nos harmonizar todos com essa prece inicial. Pedir o André, pede por favor para fechar a porta. Fecha por favor, Vinho, que a gente vai começar aqui para não interferência. Bem? Vamos então nos concentrarmos, fazermos a prece de início, pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa nesse momento aliviar os nossos corações de qualquer sentimento que seja contrário àquilo que nós temos de verdade dentro de nós, que são as heranças para uma vida e um caminho de prosperidade, de amor, de equilíbrio, de bênçãos, para que possamos sentir todo esse preparo carinhoso da espiritualidade maior, fazendo com que cada um possa se encontrar nesse momento, recebendo exatamente aquilo que precisa para o seu espírito, para a sua mente, para as suas emoções, para o corpo físico, que possamos entrar dentro de um equilíbrio celular, percebendo toda essa ambiência, percebendo toda essa grande vibração de amor e de luz que circula esse ambiente. Que Jesus possa fazer com que abramos os nossos pensamentos, sentimentos, para absorver as palavras trazidas pela nossa amiga de tanta profundidade, tocando o nosso íntimo, observando o quanto que o Evangelho nos traz diretrizes seguras para uma vida em mais harmonia. Sentindo tudo isso, meus amigos, que possamos vibrar em amor e em luz, fazendo com que as nossas direções de vida sejam munidas de escolhas mais seguras, sempre voltadas para o pensamento de Jesus. Que possa, Senhor, a nossa amiga, ter todo o aparato espiritual, trazendo para todos nós as Tuas palavras. Abençoa cada um de nós, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Muita paz a todos. Vamos nos tranquilizar. O dia a dia nosso é um dia geralmente muito atribulado e poucos de nós chegamos nas casas espíritas com o equilíbrio que se desejaria. O tema de hoje é um tema bastante reflexivo, porque ele fala sobre o perdão das ofensas. Nós temos um poder muito grande através das palavras de impactar positivamente ou negativamente as pessoas, a depender da intenção com que nós expressamos as palavras. Nossas ideias e pensamentos desencadeiam emoções equivalentes. E nós desenvolvemos ao longo da vida padrões comportamentais que nem sempre temos consciência da existência deles. Eu posso muito bem ter me habituado a ser instrumento da violência, sem a consciência de que eu estou sendo instrumento da violência.
Então, quando nós nos habituamos a criticar as pessoas de uma forma maliciosa, sarcástica, com brincadeiras que denigrem a imagem alheia, isso é um padrão comportamental. E sendo um padrão comportamental bastante sutil, muitas vezes nós fazemos pilhérias, comentários, sorrindo para as pessoas, sorrindo delas, maltratando elas, humilhando elas e sorrindo. Então o ser humano tem essa capacidade. Agora, há de se perguntar o que nos move a sermos instrumentos da violência. Por que isso? Para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Que tipo de desestruturação emocional existe dentro de nós que nos gera prazer em maltratar as demais pessoas? E olhe que eu estou falando apenas de um componente que se chama palavra. Existem outros componentes nas atitudes comportamentais. O pensamento, eu posso direcioná-lo para qualquer direção. No meu pensamento, eu posso estar culpabilizando você, julgando você, criticando você, sem emitir uma única palavra. Mas tem um detalhe: a energia que sai de nós, nesta frequência vibracional negativa, é altamente impactante. E basta nós termos alguma sensibilidade mediúnica para nós captarmos a intenção alheia, não é? Então, há o entrechoque de energias mentais e a outra pessoa muitas vezes está apenas olhando para nós. Então, no campo do pensamento, eu posso também maltratar as pessoas e posso ser instrumento da violência. Agora, vamos falar das nossas emoções, que é outra variável. Quando o pensamento desencadeia emoções equivalentes à natureza do pensamento, isso se materializa através de palavras e atitudes comportamentais. Então vejam o poder do pensar, do sentir, do falar, de. Na verdade, o nosso comportamento é o somatório de pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes. O comportamento é a materialização de variáveis, pensamentos, emoções e sentimentos. Então veja que nem sempre nós estamos conscientes do impacto dos nossos comportamentos junto às demais pessoas. Então há de se perguntar agora: este impacto que nós geramos nas pessoas, na forma como nós agimos ou reagimos, é o impacto positivo ou negativo? Dependerá. Dependerá da qualidade dos pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes. Estão acompanhando bem o que a gente está dizendo? Então, a depender da qualidade, nós temos o poder de impactar positivamente ou negativamente. E muitas vezes nós não temos nem consciência do impacto que nós geramos nas pessoas, não é? Então, você quer ser bem lembrado pelas pessoas? Seja uma pessoa agradável. Fale coisas boas.
Cuidado para não ferir a suscetibilidade alheia, mesmo nos momentos em que eu precise alertar, orientar as demais pessoas. Então, nós já estamos vendo que o tema é bastante amplo e complexo em sua natureza. Trouxe aqui um pensamento de Bert Hellinger, em que ele nos diz que uma pessoa emocionalmente machucada encontrará ofensa em quase tudo que os outros fazem ou fizerem. O que significa isso? A vulnerabilidade alheia nos torna mais suscetíveis ao entrechoque interpessoal, interprofissional com as demais pessoas. Então, aquilo que eu digo tem um impacto X em alguém, Y em outra pessoa, a depender da estrutura emocional que ela tenha. Quanto mais vulnerável uma outra pessoa seja, maior facilidade eu terei de interpenetrá-la e machucá-la. Isso quer dizer que uma pessoa que está emocionalmente curada, em equilíbrio, ela entende que as ações alheias não têm nada a ver com ela. Ela não leva para o lado pessoal. Ela não absorve determinados comentários. Ela não pormenoriza, não detalha e não toma para si as atitudes alheias, porque ela está muito bem resolvida. Então, a atitude do outro revela apenas o ponto de vista alheio. E um ponto de vista alheio nunca significará a amplitude de 360 graus da avaliação individual de uma personalidade. Então, para eu poder te avaliar do ponto de vista espiritual, que é a maior amplitude que um ser humano pudesse avaliar outro ser humano, eu teria que acessar as tuas reencarnações anteriores para poder te compreender quem é esta pessoa com quem eu me relaciono hoje. Nós não acessamos. Então, a minha análise, a minha avaliação sobre você será apenas numa perspectiva de 40 graus, numa totalidade de 360 graus. Então, eu tento me aproximar de uma definição de quem é esta nossa amiga de trabalho. Tentativa, mas não aproximação. Olha aí. O ato de análise das atitudes alheias fica sempre a desejar. Não é assim? Vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer que amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Uma boa pergunta. São aqueles que um dia nos ofenderam, que nos prejudicaram? São aqueles que divergem do nosso ponto de vista, dos nossos princípios, dos nossos comportamentos? São pessoas absolutamente refratárias à nossa forma de viver e de agir? E ele diz mais ainda: bendizei os que vos maldizem. Olha aí, bendizei os que vos maldizem. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E ofertai amor aos que vos odeiam. Está lá em Mateus, versículos 5 a 44. Parece-nos algo completamente impossível, não é? Primeiro ele nos diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos.
Segundo ele nos diz que nós deveríamos bendizer os que nos maldizem. Parece-nos que está muito além da nossa capacidade de exemplificação. E mais adiante ele nos diz: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não perdoai apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes todos aqueles que vos ofenderem. Isso quer dizer que o ser humano, em sua essência, ele é capaz de recapitular inúmeras vezes as mesmas falhas. Por quê? Não se transformaram em padrões de comportamento? O padrão de comportamento para se instalar no cérebro leva anos. Você recapitula, repete N vezes para a internalização, instalação desse padrão no inconsciente. Uma vez instalado, são raízes profundas que para desinstalar levará um tempo equivalente necessário para modificação comportamental. E eu não desinstalo um padrão de comportamento sem uma palavra absolutamente necessária que se chama consciência do porquê desinstalar este padrão. Enquanto eu não alcançar a maturidade espiritual necessária para não reproduzir o mesmo comportamento, passarei anos reproduzindo este comportamento, sem a devida consciência de que estou recapitulando os mesmos erros. Tá certo? Então, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, infinitamente, porque quem erra tenderá a continuar errando até que o nível de consciência lhe proporcione, em primeira etapa, o arrependimento. Na segunda etapa, a reparação e consequente expiação. Então, se eu não alcancei o nível de consciência, como eu irei me arrepender daquilo que eu faço? Porque a maturidade espiritual ainda não ocorreu dentro de mim. Como é que eu posso perdoar o meu próximo? Em primeiríssimo lugar, reconhecimento da ofensa. Quem disse que nós temos que negar que fomos ofendidos? Não. Reconheço que você me lesou emocionalmente. Reconheço que você me prejudicou emocionalmente. Então, nós precisamos admitir a mágoa ou o ressentimento decorrente do prejuízo emocional. Primeiríssimo lugar. Não adianta negar. Afinal de contas, quando eu nego a atitude alheia, eu não aprendo a lição que essa atitude me proporcionou. Primeira tecla, reconhecimento da ofensa. Segunda tecla, liberação de sentimentos negativos. Ora, nós temos o poder de traumatizar. Lamentável isso. Nós temos o poder de prejudicar. Nós temos o poder de macular a estrutura psicológica da outra pessoa. Através de quê? Palavras, emoções, sentimentos, atitudes e comportamentos. Quando nós falamos da necessidade do perdão, a necessidade do perdão não é a negação do mal que foi acarretado a você, mas é o reconhecimento da ofensa seguida pela liberação dos sentimentos negativos que a lembrança desencadeia em você. Quando é que eu posso verdadeiramente dizer que eu perdoei alguém que me traiu?
quando ao acessar a memória traumática da traição, do fato ocorrido, aquilo não me desencadeia mais emoções e sentimentos negativos. Aí eu perdoei. Não consigo mais sofrer pela lembrança. Aquilo para mim se tornou algo do passado. Algo que eu não vou deletar, porque está registrado no meu inconsciente, enquanto experiência vivenciada, mas aquilo não mais me impacta emocionalmente. Estão compreendendo? Então, essa liberação de sentimentos negativos significa este fato que outrora me fez sofrer profundamente, hoje não mais me afeta. Eu não tenho mais mágoa, não tenho mais raiva, ressentimento e muito menos ódio. Então, deixar ir, deixar fluir este sentimento inerente à lembrança do fato nos tira da prisão emocional desencadeada pela emoção e pelo fato traumatizante. Então agora eu não vou deletar o acontecimento, eu não vou fazer de conta que nunca existiu, mas eu vou simplesmente enfrentá-lo para digeri-lo, ressignificá-lo. Então, essa experiência menos exitosa, que não deixa de ser experiência de aprendizado, eu vou me libertar dos sentimentos, porque os sentimentos poderão nos acompanhar por anos. Exemplo, a raiva. Quando é que a emoção da raiva se transforma no sentimento da raiva? Quando eu eternizo essa emoção. Uma característica da emoção é a transitoriedade da própria emoção. O sentimento não. O sentimento eu posso carregar por anos. Um exemplo, o sentimento da saudade de alguém. Eu vou carregar por anos esse sentimento. E eu posso agora, com 59 anos, estar sofrendo por um fato que ocorreu lá na minha infância. E que ao acessar essa memória traumática, eu sinto a mesma intensidade do sentir. Porque a lembrança está permeada por sentimentos altamente impactantes, como a raiva, como o rancor, como o ressentimento e como o próprio ódio, ok? Como é que eu consigo liberar este sentimento da lembrança traumática do fato? Que não necessariamente tem que ser traumática. Alguém pode ter me impactado profundamente, mas não ter se instalado trauma. E o que é o trauma? Ferida emocional. Eu estou ferida emocionalmente, na minha mente. Está registrado lá o trauma. Uma lembrança não traumática não é uma lembrança que chegou ao nível do sofrimento que um trauma gera no ser humano. Então, geralmente, as lembranças traumáticas são aquelas mais intensas, mais profundas e muito mais dolorosas do que um mero acontecimento. Tá certo? Então, quando eu ressignifico o fato ocorrido, a situação ocorrida, através do ato da compreensão e da condição de entender o que motivou o comportamento alheio, que isso nada mais é do que empatia, eu consigo me liberar do próprio sentimento que a memória me gera. Só a tecla da compreensão. Sem compreensão não há empatia. Sem compreensão não há indulgência. Sem compreensão não há compaixão. Não há. Consequentemente, não há perdão.
Tudo bem até aí? Só que esta compreensão, ela fortalece a decisão do perdão. Então agora eu decido que vou perdoar fulano de tal, Beltrana, pelo mal que essa pessoa me causou. Isso é uma decisão. E essa decisão, ela passa pelo nível da consciência. Não é uma decisão emocional, é uma decisão racional. É no plano da razão. Eu decido agora liberar você de toda mágoa e sentimento que eu nutro contra você. Você deixa de ser meu adversário para apenas se tornar um companheiro, um filho de Deus, suscetível, sujeito a tantos erros quanto eu mesma sou capaz de cometer. Então, nessa decisão de perdoar, eu não apenas libero você, mas, sobretudo, me liberto dos sentimentos que a memória desencadeia em mim. Não é o pensamento que gera emoções e sentimentos? Só que agora eu vou trabalhar sobre meus pensamentos, acessando as memórias que ocorreram, que me impactaram profundamente em alguns momentos da minha vida, e vou ressignificá-las. E agora decidi que essas memórias não vão me tornar mais refém da raiva, da mágoa, do ressentimento e do próprio ódio. Primeira pessoa a se libertar no processo do perdão é você própria, ok? Agora, essa aceitação do que aconteceu passa por um processo de racionalização. Eu não nego mais o que aconteceu, eu enfrento o que aconteceu pelo requisito anterior da aceitação para poder ressignificar o fato. Tudo bem até aí? Vamos adiante. Pai, perdoa-lhes, porque ainda não sabem o que fazem. Onde foi que Jesus proferiu essa célebre frase? Na cruz, na crucificação. Veja, pelos estudos científicos, os sofrimentos que Jesus enfrentou e vivenciou na crucificação, não há algo mais trágico do que aquilo, para a época. A crucificação era o ápice do sofrimento. E simplesmente no ápice do sofrimento que ele vivenciou, ele rogou a Deus perdão, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Como até hoje não sabemos o que fazemos. Porque se nós soubéssemos o que nós fazemos e o impacto das nossas atitudes e comportamentos para a nossa trajetória evolutiva, com certeza modificaríamos os nossos procedimentos. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de armazenar mágoas. É impressionante a capacidade que o ser humano tem de abalar outro ser humano negativamente. E aí nós somos crianças espiritualmente. Por que somos crianças espiritualmente? Porque não temos ainda a maturidade espiritual. Porque se tivéssemos a maturidade espiritual, a palavra não seria dita contra o nosso próximo. Nosso pensamento não seria arremessado contra o nosso próximo. E o nosso próximo jamais seria nosso adversário. Vamos lá.
Trouxe aqui um pensamento de Emmanuel. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Nós nos lembramos das reencarnações anteriores? Não. A mesma pessoa que eu agora julgo e culpabilizo, eu posso tê-la ofendido no passado. Como também eu posso ofender outras pessoas. Me considero vítima, mas eu me torno também algoz em algum momento da minha vida contra o meu semelhante. Então, nós não vivenciaremos o estado consciencial de paz sem o perdão das ofensas. Simples assim. Simples assim. Enquanto eu estiver com a minha mente e o meu coração sendo repleta de memórias e sentimentos negativos, como me tornarei instrumento da paz? Não é possível. Vocês já observaram o poder do silêncio? Já observaram isso? O poder do silêncio. Alguém está em desequilíbrio, despeja em nós o próprio desequilíbrio. Eu observo o desequilíbrio alheio, mas o desequilíbrio do outro não me afeta. Isso é um grande poder. Isso exige inteligência emocional, autocontrole. Pouquíssimos de nós temos esse autocontrole. O desequilíbrio é da outra pessoa, não é meu. Enquanto eu estiver no modo reação, o desequilíbrio do outro se tornará meu. Eu vou internalizar essas atitudes de desequilíbrio e reproduzi-las na mesma frequência, na mesma intensidade. No momento em que nós aprendermos a fazer a leitura emocional da outra pessoa, sem que essa leitura nos impacte negativamente, nós estaremos nos libertando da mágoa e do ressentimento. Como eu vou esperar um comportamento de um esquizofrênico diferente da esquizofrenia? Como eu posso esperar que um bipolar tenha um comportamento diferente da bipolaridade? Eu não posso esperar que alguém que adoeceu mentalmente e agora está com transtornos mentais, comportamentos diferentes dos transtornos mentais. Isso é um estado de compreensão. Não é assim? Ora, nós esperamos das pessoas comportamentos completamente diferentes do estágio evolutivo que elas se encontram. Daí surge a decepção. Daí surge a frustração. Daí decorrem muitas vezes as mágoas e ressentimentos. Fulano me disse aquilo naquele dia, mas naquele dia fulano estava muito perturbado. Você não pode esperar de alguém perturbado um comportamento diferente do que ele teve. Como nós não estamos atentos às características de personalidade das pessoas, nós nos surpreendemos com as atitudes que elas têm. E não deveria ser uma surpresa. Pela absoluta falta de conhecimento da ciência da personalidade, as pessoas nos surpreendem dia após dia. Não é assim?
Vou dar um exemplo a vocês. Estou acompanhando agora um caso de uma brasileira frequentadora, e só estou divulgando porque ela me autorizou a divulgar. Ela está morando nos Estados Unidos, foi frequentadora do nosso centro, e lá nos Estados Unidos, há muito pouco tempo, há menos de um ano, ela se casou com um americano. Descobriu em poucos meses que ele é bipolar. Ela não sabia. A mesma oscilação de humor característica do bipolar faz com que uma hora ele diga a ela que ama, outra hora ele diz ameaçando que vai se separar. Por nada, pela menor contrariedade que ele tenha com ela. Então é um terreno movediço. Ela nunca tem segurança quanto à reação que ele vai ter, ou quanto ao comportamento que ele vem a ter. E aí nós começamos a mandar para ela uma série de materiais que falam sobre a bipolaridade. Porque a primeira coisa que ela me disse foi o seguinte: Carla, eu não quero me separar. Quero continuar com o meu casamento até o fim. E aí eu perguntei, você está disposta a lidar com um bipolar? Você sabe conviver com um bipolar? Você entende da bipolaridade? Não sei, mas eu quero aprender. Ela está aprendendo na força. E aí nós descobrimos, pelos inúmeros relatos que ela vem dizendo, que há uma interface entre a bipolaridade e o narcisismo, que é outra característica dificílima de convivência. Você conviver com um narcisista. E ele apresenta características do narcisismo. E aí nós começamos a estudar e mandar uma série de materiais, porque eu já conhecia muito sobre o narcisismo, pelo tipo de palestras que nós ministramos nas organizações. E aí ela disse, Carla, agora começo a compreender quão complexo é conviver com um bipolar, com a interface do narcisismo. Eu disse, você não espere um comportamento diferente de um bipolar. Não espere um comportamento diferente de um narcisista. Entenderam? Se você já compreende a complexidade da bipolaridade e do narcisismo, melhor vai se relacionar com essa pessoa. O que não significa que tua relação com ela será um mar tranquilo. Não. Apenas você aprenderá a não reagir na mesma impulsividade que o bipolar reage. Você aprenderá a não revidar as indiferenças e grosserias que o narcisista se habituou como padrão de comportamento a agir. Você não vai retribuir com a mesma moeda, você vai compreender. Veja, a compreensão é algo fantástico nas relações. Então, quanto maior compreensão, maior capacidade você tem de se relacionar com as pessoas mais distintas em características de personalidade que você possa se relacionar. Agora, isso exige o quê? Preparação. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Pergunta 887, Livro dos Espíritos. Disse Jesus também, amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Isso é Allan Kardec que pergunta. Resposta dos espíritos, sem dúvida. Não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer, Jesus. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem por mal.
Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Ou seja, é você não retribuir o mal com o próprio mal. Você jamais terá o mesmo amor e o nível de simpatia que você nutre pelos amigos. Mas você não vai retribuir o mal com o próprio mal. É isso que ele nos ensina. Mais adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 14 e 15, consta lá: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha aí. Quando eu perdoo os meus inimigos, eu estou aprendendo a me perdoar. Os erros que eu cometi outrora não se apagarão, mas eu preciso aprender a me perdoar. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Eu achei muito bonita, a partir de agora, a definição do perdão. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se nós somos duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Nós não pedimos perdão a Deus diariamente? Pai, perdoa-me. Nas nossas orações, nós não pedimos a Deus novas oportunidades? Palavras que foram lançadas e que foram ditas no clamor das emoções, nós não nos arrependemos? Quantas vezes, impactadas ou impactados emocionalmente, nós dizemos coisas que não devem ser ditas? E tem um detalhe, quando você lança a palavra, você não consegue desdizer. E o trabalho que vai ser para você explicar uma frase mal colocada no tempo indevido. Se nós pedimos a Deus perdão porque somos incapazes de perdoar, é isso que estão explicando aqui. Ou ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Olha aí. Nunca perdoarei. Quem fizer comigo, eu levo para sempre. Então agora há de se compreender por que surgem os processos obsessivos, não é? Você não perdoou. Você levou para o mundo espiritual a mágoa, o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança contra o mal que você sofreu. Então você eterniza a lembrança traumática permeada por sentimentos nefastos que lhe infernizam a própria mente. Então, o desejo da vingança acompanha o espírito por onde ele estiver, enquanto ele não aprender a perdoar. E agora ele nos reconhece, nos reencontra sobre outra vestimenta, outro corpo material. Pela lei de afinidade, onde existe a dívida, nós iremos atrair aqueles que nós contraímos a dívida. Semelhança fluídica. Então, nós estamos atraindo as nossas vítimas de outrora. E agora eles se comprazem em nos infernizar a própria vida. Ora, a atuação de uma mente sobre outra mente é algo nefasto. Quando essa atuação se dá por sentimentos,
da raiva, da vingança, do ódio e do próprio ressentimento. Então, os espíritos interferem na nossa vida mais do que nós supomos. E agora pequenas contrariedades começam a surgir dentro de casa. Não precisa ser no ambiente só de trabalho, não. Dentro de casa. E muitas vezes utiliza-se de um funcionário, uma funcionária, um filho invigilante, que faz comentários que vão lhe irritando, lhe desestabilizando, o esposo, o cônjuge, um parente que frequenta sua casa e se tornam instrumentos fáceis de manipulação por essas entidades. Agora imaginem se nós temos mais de um espírito rondando a nossa casa, querendo nos prejudicar. Quantas separações não decorrem de um processo obsessivo? Não estou afirmando que toda separação é gerada em decorrência de uma obsessão, mas um processo obsessivo pode resultar, inclusive, na separação de um casal, ok? Então, pessoas que antes olhavam amorosamente para nós, hoje estão com a afeição completamente modificada, nos olhando enviesadas, nos olhando com antipatia, nos olhando com julgamentos, evitando a nossa aproximação. E é claro que tudo isso acaba por nos afetar. Imaginem um lar desassistido do Evangelho, onde ali não se pratica a reunião do Evangelho no lar, onde ali não se estuda os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas não se submetem a um tratamento espiritual, estão à mercê dos conflitos que decorrem das divergências. Divergências que, intensificando, se transformam em desavença. Divergência que, intensificando, se transforma em desavença. Na repetição da divergência, acaba se instalando a desavença entre pessoas que antes amorosamente se olhavam. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Agora vamos entrar com o tema indulgência. Veja que definição completa da indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso. Ele é um refrigério para a nossa alma. E ele vem nos dizer: a indulgência não ver os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Nós estamos sendo indulgentes? Talvez não. Com muita facilidade a gente fala da vida alheia, não é? Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. Não. Um coração indulgente não enaltece as falhas alheias. Um coração indulgente não propaga as falhas alheias. Um coração indulgente não condena comportamentos alheios, porque a indulgência ameniza, enquanto a intolerância apavora. A intolerância radicaliza. A intolerância é o extremo oposto da indulgência. Mais adiante, ainda no capítulo 10 dos bem-aventurados que são misericordiosos,
ainda se explica sobre a indulgência. Sede, pois, severos para convosco. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração. E que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Olha aí. É o nosso Pai. Ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Quando se nós enxergamos o argueiro do próximo e não enxergamos a trave que está em nós. E aí vem aquela passagem do Cristo em praça pública. Aqueles que estiverem sem pecado, atirem a primeira pedra. Os sacerdotes que estavam ali para apedrejar a mulher adúltera, como era costume da época, um por um soltaram as pedras e se afastaram. E Jesus, olhando para a mulher adúltera, eles não te condenaram? Não, Senhor. E ele responde para ela, também não te condenarei. Porém, não voltes a pecar. Ou seja, praticou a indulgência, perdoou a ofensa dela, mas educou ela, orientou ela, alertou ela, para não recapitular no mesmo erro. E ainda diz a mesma mensagem: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Espírito José, Espírito Protetor. Em Bordeaux, 1863. Compreenderam a lição? Na indulgência, nós atraímos, nós acalmamos, nós erguemos e só erguemos aquele que pratica o erro. Na intolerância, no rigor, nós desanimamos, afastamos e irritamos. Vejam que a mensagem do Cristo é uma mensagem do perdão. Mas nós aprendemos um outro aprendizado. Qual foi o aprendizado? Exclusão. Vou excluir, vou deletar quem me incomoda, quem me decepciona, quem me frustra, quem me irrita. Vou fazer de conta que nunca essa pessoa existiu na minha vida. O que vocês acham disso? Agora imagine o espírita agindo desta forma. Não é espírita, muito menos cristão. Não dá para se dizer cristão sem seguir o Cristo. E o que o Cristo prega? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas agora eu ignoro. Não mais cumprimento. Não mais dou um bom dia. Nem olho. Nem enxergo essa pessoa. Você morreu para mim. Você não existe mais para mim. E me intitulo espírita. Sou mesmo espírita? Não. Na verdade, quem disse que é fácil seguir as pegadas do Cristo? Saulo, para se transformar em Paulo, o apóstolo, 3 anos no deserto, estudando
toda a vida do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Nós não podemos continuar os mesmos velhos homens do passado. Não é possível. Quando nós erramos, nós pedimos clemência às pessoas. Quando nós falhamos, nós pedimos que as pessoas nos perdoem, se somos humildes. Se nós não somos humildes, nem sequer reconhecemos que falhamos. E não somos capazes de pedir perdão. Porque o orgulho fala mais alto do que o reconhecimento do próprio erro. Agora imaginem nós reencontrarmos as nossas vítimas, os nossos adversários no mundo espiritual. Hein? Não teremos um minuto de paz enquanto os grilhões da mágoa, do ressentimento e do ódio nos aprisionar. Tem pessoas que ressignificam completamente os traumas vivenciados. É impressionante a capacidade que elas têm de dar a volta por cima, não se transformando em vítimas do destino, não enveredando numa perspectiva de personalidade chamada vitimismo. Eu sou vítima do mundo. O mundo me deve tudo e eu não devo nada. Nós não fomos criados para sermos vítimas uns dos outros. Se é verdade que o ser humano é capaz de praticar muita violência, também é verdade que o ser humano é capaz de aprender. Então, na transição planetária, somos conclamados a não reproduzir essa violência. Existe um tipo de violência chamada comportamento passivo agressivo. Que violência é essa? Então, no meu sarcasmo, nas minhas brincadeiras, nas sutilezas que eu aponto para outra pessoa, eu humilho essa pessoa, desqualifico essa pessoa e ainda estou fazendo isso sorrindo para ela. Na ciência, isso se chama comportamento passivo agressivo. Então, no comportamento passivo-agressivo, eu sou capaz de fazer muito mal, mas eu não assumo a responsabilidade do mal que eu pratico. E ainda naturalizo esse comportamento. Este tipo de comportamento passivo-agressivo é o que mais está ocorrendo hoje nas redes sociais. A difamação, a destruição da imagem profissional e moral das pessoas. Enquanto estiver dentro de mim a necessidade de humilhar, rebaixar, boicotar, perseguir e denegrir a imagem alheia, não sou digna de ser chamada cristã. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Talvez eu precise aprender o significado do amor, me libertando dos grilhões que me aprisionam à mediocridade, do desamor, da falta da indulgência e da compaixão. Que meu olhar para as pessoas seja um olhar amoroso, um olhar de inclusão, um olhar de compreensão e afetividade. O ser humano é movido mais por afetos do que nós supomos ser. O ser humano necessita do afeto como quem respira o ar. Porque eu não posso voltar a aprender a olhar os olhos das pessoas, respeitá-las pela trajetória de vida que percorreram, tendo a devida indulgência e compaixão. Existem dores universais que todos os povos são capazes de sentir: abandono, rejeição, traição e escassez emocional.
Será que existe escassez emocional dentro de mim? Me tornei esse ser adulto incapaz de demonstrar afeto? Será que a criança que existe dentro de mim se orgulha do adulto que eu me tornei? Essa criança que antigamente sorria, abraçava, chorava, pedia socorro, precisava ser acolhida e cuidada. Porque eu não posso agora acolher e cuidar e perdoar as pessoas e olhar nos olhos delas? No final das nossas vidas, o que mais importa é quanto amei e quanto fui amada. Só isso, nada mais. Esse relógio não terá valia nenhuma no meu caixão, não é? Brinco, colar, vestido, nada. Agora, quanto eu amei, quanto fui amada, quanto eu impactei as pessoas e quanto elas demonstraram amor por mim. Como eu posso esperar sem dar? Como eu posso ser amada sem amar? Como eu posso ser perdoada sem perdoar? Então existe dentro de nós um ser humano sensível, que se emociona. E agora eu aprendi a não mais chorar, não mais me emocionar. Mecanismo de defesa contra o próximo. O maior inimigo que existe é o que está dentro de nós e não o próximo. É a minha mágoa, minha revolta, meu ressentimento, o meu ódio, minhas memórias traumáticas que me infernizam, que me impedem de almoçar e dar um sorriso, de me alegrar com a presença do outro, de ter prazer em viver e de poder dizer como você é importante na minha vida não seria a mesma sem você. Como você é importante, eu te amo porque você é importante para mim. Então, no final das contas, o que nós precisamos vivenciar na plenitude do Cristo é o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, cuida. Se eu não amo, não cuido. Simples assim. Que Deus nos abençoe neste infinito aprendizado, que sejamos mais indulgentes uns com os outros e conosco em primeiríssimo lugar, não é? Muita paz. Então, meus amigos, quanta coisa para a gente refletir. Que as colocações tão precisas e a gente observa o quanto que realmente o Evangelho é a bússola, não é? Porque quem de nós não precisa vivenciar esses ensinamentos? Quem de nós, não é? Não está livre de precisar perdoar. Então, muito obrigada, minha querida, que maravilhosa palestra. Fiquemos aí com esses ensinamentos. Lembrando alguns recadinhos. No dia 12 de abril, a gente vai ter um seminário aqui na casa, muito importante, um tema atualíssimo, né? Sobre o autismo, tá? É um amigo, Feline Vanderlei, ele é um juiz de direito lá de Alagoas e ele tem desenvolvido um trabalho muito interessante com crianças autistas, ele é pai de autista, então ele desenvolve um trabalho social maravilhoso e tem um livro que ele escreveu, Autismo, um transtorno espiritual, quando as limitações da alma curam o corpo. Aliás, quando as limitações do corpo curam a alma. Então, a gente vai estar aqui com ele no dia 12 de abril, das 14 às 17, um seminário, tá? Onde ele vai trazer o livro e vamos estar discorrendo sobre esse tema muito importante, não é? Para que possamos refletir. E também no dia 30 de agosto, a gente vai estar realizando o nosso terceiro seminário As Cartas de Paulo. Nessa ocasião, vamos estar estudando sobre as cartas aos Coríntios 1. Esse seminário acontece na MV Empresarial e toda a renda desse seminário é destinado para a construção da nossa sede da ONG Caminho do Bem.
gente vai estar aqui, o cartaz está aqui, tem ali fora também. Os ingressos já estão sendo vendidos, tá? Então a gente vai estar com o Vitor Hugo, de Minas Gerais, o professor Severino Celestino e o Álvaro Mordechai, de São Paulo. Então é um dia todo que nós estaremos juntos, um ambiente super agradável, com praça de alimentação, e vamos estar estudando sobre as cartas tão necessárias de Paulo, tá? Também quero lembrar que a gente começou o ESG, tá? Ontem nós reiniciamos o ESG. Venham estudar a doutrina espírita. A gente está com a turma do ESG 1. É um estudo importantíssimo. Então, aqueles que estão chegando na doutrina, é muito importante a gente entender esses postulados, entender o que foi toda essa preparação para a gente receber essa doutrina tão consoladora, tá? Fora as nossas amigas aqui, alguém mais está vindo à casa pela primeira vez? Tem mais uma mãozinha ali. Qual é seu nome? Evelyn? Seja muito bem-vinda à nossa casa, viu, Evelyn? Coisa boa ter você aqui. A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à casa a primeira vez, tá? No final aqui você vai receber seu evangelho. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. A gente vai ter passes agora, tá? Para aqueles que queiram. Você faz, por favor, querido. Meus amigos, vamos elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, fechando os olhos. Senhor Jesus, derrama a tua paz, o teu amor sobre todos nós. Somos crianças espiritualmente falando. Tende compaixão e misericórdia para com as nossas falhas, os nossos erros. Perdoai todos aqueles que um dia nos ofenderam profundamente a alma. Rogamos em especial por todos aqueles que habitam no planeta Terra, para que a paz possa verdadeiramente se fazer presente em nossos corações. Também rogamos em especial por todos aqueles que, em desencarnando, retornaram ao mundo espiritual. Dentre eles, amigos e entes queridos. Abençoa-nos. Abençoa esta casa, os trabalhadores, que haja união entre eles e jamais desunião. Assim sendo, devolvemos as palavras à nossa irmã que dirige a reunião para dá-la por finalizada. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião dessa noite. A tua santa paz.